19ª lição de Unsrichiano, 19ª Lektion. O objetivo principal da lição de hoje é introduzir os chamados verbos separáveis, trennbare Verben. Mas para facilitar isso, a gente vai aprender primeiro os adjetivos uf e zu e o verbo machen. A preposição uf, como a gente já viu, significa em, sobre, em cima de, como em Sie sitzen auf der Brücke. Eles estão sentados sobre a ponte. Die Brücke, a ponte, gênero feminino. Plural, die Brücke. No entanto, uf pode ser um adjetivo também, e nesse caso ele significa aberto, como em Die Tür ist auf, a porta está aberta. Ou Die Lore ist auf, a janela está aberta. Die Tür und die Lore sind auf. Die Kasten sind auf. As caixas estão abertas. Die Loja ist auf. Die Loja, a loja, gênero feminino. Plural, die Lojas. O contrário de uf é zu, que significa, portanto, fechado. Die Tür ist zu. Die Tür und die Lore sind zu. Die Loja ist zu. Simples, né? Se você entendeu direitinho, deixa um joinha de apoio. Vamos agora então ao verbo machen. Ele significa fazer e tem um sentido bem geral de fazer igual ao português, podendo ser usado tanto para fazer no sentido de criar, construir, montar, quanto para se referir a uma atividade qualquer. Ele é um verbo irregular. Vamos ver a conjugação. Ich mache, du machst, er macht, wir machen, der macht, sie machen. Was machen sie? O que eles estão fazendo? Er macht Brot. Ele está fazendo pão. Der Mann macht Feuer. O homem está fazendo fogo. Sie macht einen Fratz. Ela faz uma careta. Die Fratz significa a careta ou a cara feia. Ou de forma informal, jocosa, pode ser usado para se referir à cara, ao rosto no geral. O plural é die Fratze. Como você deve ter percebido, o objeto do verbo machen está no caso acusativo. É claro que se você for dizer que alguém faz algo para outra pessoa, pode ter que usar dois objetos, incluindo um indireto no caso dativo, como em Sie macht ihrer Tochter ein Sandwich. Ela faz um sanduíche para sua filha. The Sandwich, o sanduíche, gênero masculino. Plural, die Sandwich. O uso desse verbo também é bem simples, né? Então, antes da gente prosseguir, se inscreve aí. E se você quer acelerar seu aprendizado de Unsrichiano, considere apoiar o canal pela campanha do Catarse. Por um valor bem pequeno por mês, você pode participar de um grupo de WhatsApp comigo e outros interessados, onde eu vou responder suas dúvidas e compartilhar outras curiosidades sobre a língua. Além disso, você pode ter direito a ainda mais benefícios. Não deixe de conferir. Agora vamos à parte central que pretendo abordar nessa lição, os verbos separáveis. E vamos usar os dois conhecimentos anteriores na lição para isso. O verbo machen é bem versátil no seu sentido de fazer e pode ser combinado com outras coisas para criar vários sentidos mais específicos. Ele se combina especialmente bem com os advérbios e adjetivos para esses fins. Vamos voltar lá para o primeiro exemplo do uso de uf. Die Tür ist auf. A porta está aberta. Se a porta está aberta, significa que alguém a abriu, né? E como dizemos abrir em Unsrichiano? É só combinar o verbo machen, fazer, com o adjetivo auf, aberto. E assim temos aufmachen, abrir. Uma tradução literal seria fazer aberto, ou tornar aberto. Exemplo, Sie macht die Tür auf. Ela abre a porta. Mas espera aí, não deveria ser Sie aufmacht die Tür? Não, justamente porque esse é um verbo separável, trennbares Verb. Um verbo separável é um verbo com um prefixo que se separa durante a conjugação. Esse prefixo separável sempre leva o acento, ou seja, a sílaba tônica. Dizemos aufmachen e não aufmachen. O acento cai no prefixo, aufmachen. Ao conjugarmos o verbo aufmachen, as formas ficam Ich mache auf, du machst auf, er macht auf, wir machen auf, der macht auf, sie machen auf. Note outro ponto interessante na frase Sie macht die Tür auf. Auf se tornou o último elemento da frase.
Lembra daquela regra de que o último elemento tem que ser aquele que caracteriza o verbo que complementa o seu sentido? Pois bem, o sentido de mache, como abrir, só vai ficar completo com a parte uf que se soltou dele. Então essa parte obrigatoriamente tem que ir no final. Ou seja, em verbos separáveis, o prefixo que se separa é sempre a última coisa na frase. A gente não pode dizer "sie macht uf die Teie". De fato, se falássemos assim, uf ia acabar parecendo a preposição uf, e a frase soaria como se você estivesse dizendo "ela faz para cima da porta". Vamos ver mais uns exemplos. Du machst die Flasche auf. Você abre a garrafa. Ich mache die Lore auf. Eu abro a janela. Sie macht die Kaste auf. Ela abre a caixa. Mas perceba aqui que ela está cortando a caixa para abri-la, né? Então você pode ser mais específico e dizer Sie schneidet die Kaste auf, combinando o verbo schneiden, cortar, com auf, aberto. Ou seja, o verbo aqui é aufschneiden, que significa abrir também, mas especificamente abrir cortando. Você pode combinar o prefixo uf com vários verbos para especificar que tipo de ação é tomada para abrir algo. Por exemplo, quando você quebra um ovo para usar numa receita, você está abrindo o ovo e está quebrando para conseguir isso. Então o melhor verbo para descrever a ação é aufbrechen, que significa abrir quebrando. Sie bricht das Ei auf. Ela abre o ovo, quebrando-o. O verbo brechen significa quebrar, e acho que ele ainda não havia aparecido nas lições, né? Ele é mais um verbo irregular, então eu não vou apresentar toda a conjugação aqui. Vamos ver só um exemplo do seu uso. Ich breche das Glas. Eu quebro o vidro. Outro exemplo do uso de aufbrechen. Das Pipchen bricht das Ei auf. O pintinho quebra o ovo, ou abre o ovo quebrando. E se para abrir dizemos aufmachen, para fechar dizemos zumachen, é claro. Como em Sie macht die Loge zu. Ela fecha a loja. Ich binde das Geschenk zu. Eu amarro o presente, ou eu fecho o presente amarrando. Novamente, podemos usar o prefixo zu na frente de qualquer verbo que especifique que tipo de ação é feita para fechar. Aufmachen e zumachen têm um sentido genérico de abrir e fechar e são verbos transitivos. Ou seja, você precisa especificar quem está abrindo o quê. Para usar os verbos abrir e fechar de forma intransitiva, você conecta auf e zu ao verbo gehen, ir. Assim, aufgehen significa abrir, abrir-se, e zugehen significa fechar, fechar-se. Die Blume geht auf. A flor se abre, ou simplesmente a flor abre. Mein Auge geht zu. Meus olhos estão se fechando. Das Restaurant geht schon zu. O restaurante já está fechando. Das Restaurant, o restaurante, gênero neutro. Plural, die Restaurante. Recapitulando rapidinho então. Verbos separáveis são aqueles que possuem um prefixo acentuado que se separa do verbo quando ele conjuga, passando ao final da frase. Zumachen, ich mache zu. Aufgehen, das geht auf. Esse prefixo sempre vai ao final, tendo prioridade como aquele elemento final que define o verbo, como a gente viu na aula da posição do verbo. Ele tem prioridade até mesmo sobre elementos com preposição que a frase possa ter, que em outros casos tem prioridade. Auf, significando aberto, e zu, significando fechado, são só dois desses prefixos possíveis. Há vários deles e a gente vai aprendendo novos ao longo das lições. Muito obrigado, como sempre, aos apoiadores do canal que me ajudam a seguir trazendo conteúdo. Vem se tornar um apoiador também e ter alguns benefícios. O link para a campanha do Catarse está na descrição. No meu Instagram você encontra algumas postagens eventuais com mais conteúdo de Unsriquiano e outros tópicos de línguas. Não vá embora sem deixar o joinha, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais! Pispal!